Muito boa noite, queridos amigos e amigas do Grupo de Fraternidade Espírita João Ramalho. Estamos aqui reunidos mais uma vez em nome do aprendizado do Evangelho de Nosso Senhor Jesus e, apesar da distância física, estamos todos juntos em pensamento e em sentimento. Então, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco em todos estes momentos e que a gente possa receber todas essas energias que são emanadas desta Santa Casa de João Ramalho para todos nós. E o tema que nos foi proposto para essa noite, ele está contido no capítulo 25 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Buscai e achareis, nos itens de 9 a 11, que tem o título Não vos inquieteis pela posse do ouro. E a gente começa a nossa reflexão com as palavras de Jesus relativas a esse tema. E nós precisamos prestar bastante atenção nessa leitura para que a interpretação não seja distorcida. Porque nesse ensinamento, Jesus, com muito poucas frases, ele consegue abordar muitos assuntos. Esse é um ensinamento assim muito amplo, né, que Jesus nos passou. Então eu peço licença a vocês para ler o que ele deixou registrado para nós. Ele disse assim: Não vos inquieteis pela posse do ouro ou da prata, ou de outra moeda em vosso bolso. Não prepareis nem um saco para o caminho, nem 2 roupas, nem sapatos, nem bastões, pois aquele que trabalha merece ser alimentado. Em qualquer cidade ou em qualquer vila que entrardes, informai-vos de quem é digno de vos hospedar, e permanecei na casa até que vos retireis. Ao entrar na casa, saudai-a, dizendo: que a paz esteja nesta casa. Se essa casa for digna disso, vossa paz virá sobre ela, e se não for digna, vossa paz voltará para vós. Quando alguém não quiser vos receber, nem escutar vossas palavras, sacudi a poeira de vossos pés ao sair dessa casa. Eu vos digo em verdade que no dia do julgamento, Sodoma e Gomorra serão tratadas menos rigorosamente do que essa cidade. Isso está no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículos de 9 a 15. E o Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos explica que essas palavras foram ditas para os apóstolos quando Jesus estava enviando eles pela primeira vez para anunciar a Boa Nova. E essas palavras, elas não têm nada de estranho. Estão totalmente de acordo com os costumes patriarcais do Oriente. Naquela época, era muito comum os viajantes serem recebidos nas tendas que ficavam pelo caminho. E os viajantes, eles eram raros. Depois, em outras épocas, com outros povos, as viagens elas ficaram mais frequentes e os costumes foram alterados. Mas esses viajantes mais antigos, eles eram encontrados só nas regiões mais afastadas, onde tinha um menor tráfego de pessoas e de mercadorias. Então, se Jesus voltasse hoje, muito provavelmente ele não ia orientar os seus apóstolos a prosseguirem no caminho sem provisões. Essas palavras, elas têm um sentido moral muito mais profundo, que tinha como objetivo ensinar os apóstolos a confiar na providência divina, mesmo com todas as dificuldades que eles iriam enfrentar, e que Jesus já estava prevendo que não seriam poucas dificuldades. Jesus, ele estava se referindo aí às pessoas que viajavam por várias razões e se hospedavam na casa dos desconhecidos que tinham no caminho. E Jesus, ele sempre usava o exemplo da vida cotidiana para poder transmitir aquilo que ele queria ensinar. Ele era reconhecido também como um educador por excelência, porque com a sua sabedoria, ele tinha um profundo conhecimento sobre todos os recursos didáticos necessários para transmitir a sua mensagem. E o exemplo é uma das ferramentas mais eficazes
para esse ensinamento chegar mais fácil a quem está ouvindo, a quem está aprendendo. Agora, hoje em dia é muito difícil, né, a gente ver alguém sair viajando por aí sem provisões e ficar se hospedando na casa dos desconhecidos. Só que Jesus ele não estava falando só para os homens, ele estava falando também para os espíritos. E uma das grandes lições dessa passagem é mostrar para nós que, embora seja necessário trabalhar, ganhar dinheiro e obter recursos materiais, essa não pode ser a única expectativa do ser humano. Evidentemente que nós precisamos ser remunerados pelo nosso trabalho, nós precisamos ganhar dinheiro, porque nós ainda habitamos um mundo material e precisamos das coisas materiais para sobreviver por aqui. Nós precisamos de alimento, de vestuário, de moradia, temos necessidade de nos locomover e até mesmo a necessidade do nosso lazer. Né? Por que não? Isso é um direito nosso. Mas a prioridade deve ser algo maior. A prioridade deve ser o nosso crescimento, o nosso aperfeiçoamento espiritual. E isso nos remete a um outro ensinamento de Jesus, que nos orienta que nós não devemos buscar apenas os tesouros da terra, que vão ser corroídos pela ferrugem e pelas traças, que vão ser desenterrados e roubados pelos ladrões. Nós devemos buscar os tesouros do céu, que se traduzem em valores morais, valores éticos, em virtudes e também em muito conhecimento. São esses os valores que vão permanecer conosco durante toda a eternidade. Ao contrário dos valores materiais, que vão ficar aqui mesmo quando houver a morte física do nosso corpo. Então, essa é assim a primeira grande dica, né, dessa passagem de Jesus. E nessa passagem, Jesus ele também orienta como que deve ser o nosso comportamento quando nós entramos na casa de alguém. Esse termo, entrar na casa de alguém, ele também é muito amplo. E a gente vai tratar disso um pouquinho mais adiante. Mas Jesus está recomendando que a gente deve levar a paz, que a gente deve demonstrar a nossa gentileza. Quando nós somos hospedados na casa de alguém ou quando nós visitamos alguém, nós precisamos demonstrar a nossa gratidão por esse acolhimento. Na maioria das vezes, nós somos bem recebidos e devemos retribuir isso com atitudes dignas e respeitosas. Precisamos respeitar todos os hábitos daqueles que moram naquele ambiente. Mas também acontece às vezes de nós não sermos bem recebidos. Nem sempre nós somos bem-vindos na casa do outro. E aí, o que nós vamos fazer numa situação dessa? Vamos discutir com o dono da casa? Vamos sair na rua e ficar pichando os muros daquela casa com ofensas, com xingamentos? Vamos falar mal do dono da casa para as outras pessoas? Claro que não. De jeito nenhum a gente pode fazer isso. Então, usando as palavras de Jesus, ele recomenda que se retire dessa casa batendo o pé das nossas sandálias. Ele recomenda que nós não devemos levar nada daquela casa, principalmente as lembranças tristes. É Jesus chamando a nossa atenção para a não violência. Se retirar batendo o pó das sandálias significa deixar ali mesmo, naquele ambiente, tudo o que for negativo e que pode nos prejudicar numa situação futura. E Jesus ainda diz uma coisa muito interessante. Ele diz que, se a casa for digna disso, a vossa paz virá sobre ela. E se não for, a vossa paz voltará para vós. Ou seja, o pensamento de paz que nós propagamos, ele vai atingir todos os moradores dessa casa.
E a casa aí, que ele está se referindo, pode não ser necessariamente uma casa, uma residência. Essa casa pode ser um ambiente de trabalho, uma escola, pode ser um grupo de amigos, um grupo de familiares. Essa casa pode ser uma instituição religiosa ou pode ser até mesmo a casa mental de alguém. Então, seja como for a recepção que nós tivermos numa casa, é nosso dever como cristãos e, sobretudo, como espíritas, mandar um pensamento positivo para esse ambiente. E se esse ambiente for digno dessa paz que nós estamos propagando, essa paz vai permanecer ali. Se não for digno, essa paz vai retornar para nós e nós vamos prosseguir adiante, amparados por essa paz. Isso é só uma pequena demonstração de como que é importante a pureza dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. E a lei de causa e efeito também nos ajuda a compreender um pouquinho tudo isso, mostrando que toda ação gera uma reação. Então, se a nossa ação for positiva, for fraterna, for caridosa, a reação vai ser equivalente. O nosso compromisso deve ser sempre de levar a paz e de evitar a maledicência, de evitar críticas, julgamentos que nunca são produtivos, só trazem mais problemas. E quando Jesus fala também em ser recebido em uma casa, ele simbolicamente ele está se referindo à divulgação dos seus ensinamentos. De uma certa forma também, ele nos orienta como que a gente deve proceder na hora de divulgar o seu evangelho. E especificamente para nós espíritas, na hora de divulgar o espiritismo. A nossa palavra, nós temos que entender que algumas pessoas elas vão ouvir o que a gente tem para falar, elas vão aceitar e vão dar uma recepção amistosa. Mas tem outros que não vão receber de forma amistosa, na sua casa mental, esse novo hóspede chamado Evangelho. Então, quando a gente for divulgar o Evangelho, quando a gente for divulgar o Espiritismo, a nossa palavra ela não pode ficar criando polêmicas inúteis. Por mais boa vontade, por mais razão que a nossa palavra tenha. Em hipótese alguma, nós podemos desrespeitar as outras instituições religiosas. E isso para não passar uma imagem negativa do que é o Espiritismo e do que é ser espírita. Nós não podemos violentar a consciência de ninguém. Precisamos respeitar a liberdade de escolha religiosa do outro, seja essa escolha qual for. E o Evangelho também nos recomenda que a gente deve evitar uma coisa chamada proselitismo, que significa um esforço contínuo em convencer o outro a abandonar as suas crenças e se converter para o Espiritismo. Isso não é produtivo, não traz resultados. O próprio Allan Kardec ele diz para a gente que nós não podemos amaldiçoar aqueles que não pensam como nós. Ao contrário, nós precisamos deixar em paz aqueles que nos repelem e precisamos acolher aqueles que chegam próximo de nós. E se a gente for analisar um pouquinho a nossa sociedade atual, nós vamos perceber que uma grande parcela da humanidade está triste, está desmotivada, está frustrada. E por que será que isso acontece? Existem muitos estudos de psicólogos, de sociólogos e de outros doutores dessa área que sempre apontam um único e grande causador de tudo isso, que é o próprio homem. O ser humano, quando ele nasce no planeta Terra, ele traz na sua bagagem um plano de vida, um plano de felicidade. Existe todo um planejamento reencarnatório que é traçado entre esse espírito e os seus mentores de comum acordo.
E esse planejamento, ele é individual para cada um. Mas basicamente existem 3 motivações que são comuns para todos e que podem levar esse espírito a uma satisfação pessoal. Isso, claro, se esse espírito conseguir manter essas motivações ao longo da sua existência. E a primeira motivação é ter um relacionamento pessoal satisfatório com o seu semelhante. A segunda motivação é ser útil à sociedade em que se está vivendo. E a terceira motivação é crescer como indivíduo, se autorrealizar através da sua autonomia. Então, se todas as pessoas conseguissem atender a esses apelos da sua própria intimidade, jamais a gente teria pessoas tristes, infelizes e frustradas. No entanto, existem outros tantos apelos materiais extremamente fortes que vêm do ambiente externo. São apelos que a nossa sociedade impõe para nós como sendo necessários, como sendo indispensáveis. Como, por exemplo, ficar rico, ganhar muito dinheiro, ser famoso, ficar conhecido, ter uma boa aparência física, uma aparência física atraente. E é justamente quando o ser humano entra nessa luta pela conquista dessas imposições da sociedade que ele acaba atraindo para si mesmo a infelicidade e a frustração. E isso acontece porque, na maioria das vezes, as criaturas se esquecem das suas aspirações mais íntimas, e entram nessa luta com todas as suas forças para conquistar o que a sociedade convencionou chamar de indivíduo bem-sucedido. É um padrão imposto pela sociedade. E uma coisa muito perigosa é que essa luta para conquistar todas essas coisas e para subir na vida, muitas vezes não se incomoda de prejudicar ou de passar por cima do seu semelhante. E isso acaba afetando uma das motivações que nós citamos, que é a de ter um bom relacionamento com o seu próximo. Então, ele deixa de ouvir a voz da sua consciência, que está chamando para a utilidade junto da sociedade da qual ele faz parte. E passa a lutar, por exemplo, por uma profissão que vai lhe trazer muito dinheiro e que vai trazer uma posição social destacada, vai trazer fama. Então, se, por exemplo, ele tem vocação para ser um médico, ele vai enxergar nessa profissão simplesmente um meio de ganhar muito dinheiro e de ficar conhecido. Ele não vai se importar em nenhum momento de servir ao seu próximo, de ser útil à sua sociedade. Vai se tornar um comerciante da medicina e só vai atender se for pago e muito bem pago. Com relação a essa questão da aparência física, muitas pessoas vivem aí à custa de drogas, de regimes absurdos, cruéis, se submetem a cirurgias, procedimentos que quase sempre dão errado, como a gente tem visto aí frequentemente nos noticiários, ficam dependentes de todas essas coisas unicamente pelas aparências. E depois, quando o corpo físico começa a cobrar o seu preço, em função da idade, começam a esticar a pele para todos os lados, como se fosse possível enganar as leis que regem a matéria. Então, o que muita gente não se dá conta, o que muita gente não percebe, é que quanto mais luta para ter, mais se esquece de ser e mais infeliz fica. Aqueles que conseguem conquistar todas essas posses materiais, o dinheiro, a aparência física atraente, eles passam a sua vida inteira, gastam o seu tempo, consomem a sua saúde
para manter essas coisas e ainda para ter mais ainda. E por outro lado, aqueles que não conseguem alcançar essas posses convencionadas pela sociedade, eles se consideram incapazes e se entristecem, se frustram, se decepcionam consigo mesmos. Então, nunca é demais a gente repetir que Jesus, o maior psicólogo da humanidade, orienta que a gente deve buscar os tesouros do céu. São esses os bens que vão nos acompanhar por toda a eternidade. Somente quando o ser humano entender que o dinheiro é um meio e não é um fim para se conseguir a qualquer custo, é que o ser humano vai conseguir fazer com que esse recurso bendito chamado dinheiro trabalhe para o seu próprio progresso, em todos os sentidos. A recomendação de Jesus aí é muito clara. Não vos inquieteis pela posse do ouro. Tem também uma parábola, né, que fala daquele fazendeiro rico, que de uma forma egoísta ele só se preocupava em encher os seus celeiros. E ele recebeu uma advertência. Insensato que sois, ainda esta noite lhe exigirão a alma. Então, para a gente entender, Jesus ele não está dizendo que a gente tem que desprezar os bens terrenos, nem o dinheiro, e ele não proíbe ninguém de ter bens materiais. A orientação é no sentido de desenvolver o equilíbrio e saber dosar a posse, o desejo desses bens. Ele está nos ensinando que não vale a pena se matar para obter tudo isso e perder-se a si mesmo. Cada um vale pelo que é, pela sua essência, como filho de Deus, e não pelo que possui de bens materiais ou pela sua aparência. Absolutamente nada neste mundo vale a pena se nós tivermos que abrir mão da nossa dignidade, da nossa honradez, se tivermos que abrir mão da nossa saúde, dos nossos valores e das nossas virtudes. O dinheiro traz a felicidade? Pode até ser que traga, depende do que você vai fazer com o seu dinheiro. Ele disse assim também: não prepareis nenhum saco para o caminho, nem duas roupas, nem sapatos e nem bastão. O que ele estava era orientando os seus discípulos a saírem para pregar a boa nova sem provisões, sem nada. E os apóstolos assim foram, só com a roupa do corpo, com a coragem e com a vontade de pregar em seu nome. E por conta da fé deles, nada faltou. Um bom exemplo disso a gente encontra naquele livro Paulo e Estevão, que narra a trajetória do apóstolo Paulo de Tarso por muitas regiões para pregar o Evangelho. Muitas vezes ele se alimentava só das frutas que ele encontrava nas árvores do caminho, mas ele prosseguiu firme no seu propósito. Ele chegou até a ser assaltado por ladrões que levaram as poucas provisões e o pouco dinheiro que ele tinha. Então isso é a confiança na providência divina falando mais alto. Era um costume daquela época também que os viajantes fossem recebidos nas casas, né? E muitas vezes o anfitrião ele não estava preocupado com o que o hóspede iria dizer. Ele estava preocupado com o ouro que aquele hóspede possuía. E a advertência de Jesus nesse caso é para que a gente não seja reconhecido pelo ouro, pelos títulos, pela nossa aparência física. Devemos ser reconhecidos pela nossa essência. E precisamos reconhecer também de quem se trata esse anfitrião. Será que esse anfitrião está interessado nas nossas palavras ou está interessado só naquilo que nós possuímos? E com relação à matéria, de que parte da matéria de que nós somos realmente donos? Se quando nós desencarnamos, a gente não leva nada conosco. A nossa verdadeira propriedade está voltada para as coisas do Espírito. Eu, inclusive, acho muito engraçado quando a gente passa na rua e vê aqueles carros com aquele adesivo:
foi presente de Deus. Será mesmo? Será que o dono desse carro, quando desencarnar, vai levar esse carro junto para o plano espiritual? Vai conseguir utilizar isso lá? Então vamos pensar bem nisso, né, gente? O que é ser próspero? Ser próspero é ter um pouco de tudo, de uma forma que não falte nada. Ter um pouco de tudo no sentido material, mas ter um pouco de tudo também no sentido espiritual, no sentido humano. Não adianta nada eu ser um bilionário se eu não tiver saúde para usufruir dessa fortuna. De que adianta eu ser um bilionário se eu não tiver uma família, se eu não tiver amigos para poder conviver? De que adianta eu ser um bilionário se eu não ajudar o meu próximo que está passando necessidade? Que prosperidade que é essa? Então, gente, só para nós finalizarmos aqui o nosso encontro de hoje, no último trecho desse item do Evangelho, o Allan Kardec ele deixou registrado assim: lembrai-vos das palavras do Cristo. Antigamente o céu era tomado com violência, mas hoje o será pela caridade e pela doçura. Isso foi colocado ali para nos lembrar que no tempo de Moisés, a lei mosaica ela permitia que os infiéis fossem mortos para obter o céu, para obter a terra prometida. Só que naquela época, aquele povo ele era muito duro, ele era muito rebelde, era um povo de difícil entendimento. Então era necessário utilizar esses termos mais pesados, né? Essas expressões mais fortes, para que a lei fosse cumprida. Porém, com o advento da doutrina do Cristo, a orientação mudou. A orientação é de que, para que a gente possa alcançar essa terra prometida, para que a gente possa alcançar o céu, o reino de Deus, isso tem que ser feito através do amor, do perdão e da caridade. Então, que nós estejamos muito atentos a esse ensinamento do Cristo. Vamos prestar atenção em nós. Qual é o tipo de riqueza que nós estamos interessados? Para que a gente não tenha uma surpresa quando a gente partir para o plano espiritual. Nós não podemos alegar desconhecimento, nós não podemos alegar ignorância, porque nós temos um material de estudo imenso. Nós temos todo o Evangelho de Nosso Senhor Jesus, nós temos toda a doutrina espírita, com todas as orientações que são necessárias. A doutrina espírita é extremamente esclarecedora, não só nesse assunto, mas em tudo que a gente for consultar. É muito abrangente, é muito ampla. Então nós precisamos buscar esses ensinamentos, estudar, aprender, colocar esses ensinamentos em prática no nosso dia a dia, para que a gente possa seguir na nossa jornada como verdadeiros cristãos, como filhos de Deus, ajudando o nosso próximo e seguindo aquelas duas regras mais básicas e mais conhecidas que Jesus nos ensinou. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Meus queridos amigos e amigas, muito obrigado pelo carinho, pela atenção. Agradeço à Casa de João Ramalho por mais este convite e que nós possamos refletir sobre tudo o que foi falado, que a gente possa buscar no Evangelho, estudar mais detalhadamente, para que esses ensinamentos possam penetrar no nosso coração e na nossa mente. Muito obrigado, uma boa noite e que Deus abençoe a todos.